Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês que estão aí acompanhando essa aula ao vivo da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, estamos aqui na disciplina de Ciências, na segunda aula aí sobre os modelos atômicos. E quem está aqui comigo hoje é o intérprete de Libras, Anderson. Seja bem-vindo, Anderson, à nossa aula. E também temos uma participação aqui especialíssima, nossa professora de sustentabilidade, Vanessa Araújo. Olá, professora! Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui a convite da professora hoje para participar dessa aula maravilhosa, com essa professora maravilhosa, certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas, para a gente ficar mais sabido, né? Aprender mais sobre ciência, esse momento que é tão legal de troca, de aprendizado, que é muito bom a gente estar compartilhando junto com vocês, tá? Hoje o tema da aula é o quê? Babados atômicos, professora? Estamos aí, vamos falar desses babados todos, né, professora Vanessa? Professora, vamos chamar esses alunos para participar da nossa plataforma, assistir nossas aulas? Vamos sim, exatamente. Eu estou aqui ligada no chat, certo? Mas se você ainda não tem um aplicativo, né, baixa o aplicativo no teu celular, porque é muito importante esse engajamento, essa participação de vocês. E a gente fica muito contente quando tem aqui, né, algum comentário, alguma pergunta. Então, é muito importante que vocês façam essa interação, tá? Então, eu acho que vão botar aí na tela, né, o QR Code para... Mas exato, olha aí, aparecendo o QR Code, né, para vocês baixarem aí o aplicativo, porque realmente é importante que vocês interajam, tá bom? Certíssimo, professora Vanessa deu esse recadinho aí super importante e realmente, né, gente, a gente tá aqui ansioso pela sua participação, viu? Então, fala com a gente, tira suas dúvidas, ou então fala o nome de vocês, a escola de vocês, né, de origem. Então, vamos seguir aqui com essa aula de hoje sobre esses babados atômicos, né? Os modelos atômicos, tá bom? Então, ó, o que a gente viu na aula passada, nessa introdução aí dos estudos dos modelos atômicos, né? Eu falei para vocês que a gente ia ver os estados físicos da matéria, porque era importante como base aí para a gente entender esses modelos atômicos, tá certo? Então, vimos os estados físicos, os modelos de partículas, né? Aquela estrutura da partícula de cada estado físico da matéria, a influência da temperatura e da pressão nessa modificação aí de um estado físico para outro e o que são teorias e modelos na ciência. Então, vamos lá. Voltando aqui nesse último slide, na última aula, né, a gente estava falando justamente do que é feita a matéria. E aí eu disse para vocês o seguinte, que esse conceito de matéria, ele veio aí, essas primeiras considerações foram feitas pelos gregos há mais de 2.300 anos atrás, né, gente? Então, os gregos pensaram, ué, então, do que é feito esse material aqui, né? Do que é feita a matéria, do que nós somos feitos, né? Nós seres vivos, tá? Então, eles pensaram e chegaram a uma conclusão. Que conclusão foi essa? Que aquelas partículas que formam a matéria são extremamente pequenas e indivisíveis. Partículas indivisíveis, né? Que partículas são essas? Os átomos. Então, gente, essa palavra átomo, como eu falei para vocês na última aula, ela significa indivisível, né? Sem partes, tá certo? Mas a gente já sabe hoje que um átomo, ele tem sim partes, né? E como é que a gente construiu essa história toda dos modelos atômicos, né? Quem foram os responsáveis por dessas descobertas, né? Essas partezinhas de cada partezinha dessa de um átomo. Vamos ver hoje, tá bom? Então, vamos seguir aqui para o primeiro modelo atômico, né? Então, ó, o modelo atômico de Dalton. John Dalton foi um cientista inglês, tá certo? Ele viveu aí, né, de 1766 até 1844. E o que foi que Dalton descobriu com as suas observações, né? O que é que ele postulou aí pra gente? Ele fez o seguinte, ó. Ele disse que havia
tipos de matéria, tá? E esses tipos de matéria, elas eram formadas por substâncias que apresentavam propriedades bem definidas. Como assim, né? Apresentavam propriedades bem definidas, tipos de matérias diferentes. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, ó, que essas matérias elas eram compostas de átomos, tá? E que esses átomos apresentavam-se como partículas indivisíveis. Até aí, nenhuma novidade, né? Os gregos já haviam falado também essa história. Sendo que Dalton falou ainda mais. Ele disse que essas partículas, elas não se quebram. Elas são inquebráveis, né? Indestrutíveis. Então, olha só, gente, que poder que essa partícula tem, né? Aí, quando ele fala essa história de que a partícula é inquebrável, o que é que acontece? Ele pensou o seguinte, que quando houvesse uma transformação química da matéria, o produto dessa transformação química seria o resultado de uma nova organização dos átomos. Então, a nova substância que ia se formar, ela seria aí esse resultado de um rearranjo desses átomos, tá certo? Os átomos não iam se destruir para poder gerar uma substância diferente. Não, ia haver um rearranjo aí dos átomos para que essa substância mudasse, né? Chegasse a virar outra coisa. Então, nessa nova organização dos átomos, o que é que ia acontecer? Ia haver o seguinte, ó, essa nova organização ia conferir a essas substâncias produzidas propriedades diferentes das propriedades das substâncias iniciais. Uma coisa simples que ele quer falar, vamos falar de modo direto aí, prof, né? Que essa frase me deixou meio confuso. É só isso, gente, ó. Ele está dizendo que a substância, a segunda substância, né, depois de haver uma transformação química, ela vai ser diferente da primeira substância. É só isso, tá certo? Sem haver o quê? A quebra dos átomos, tá? Havendo apenas um rearranjo desses átomos, tá certo? Então, como é que era esse modelo atômico? Ele pensou o seguinte, que cada tipo de átomo ia constituir um elemento químico. Então, dessa forma, ele dizendo que cada tipo de átomo constitui um elemento químico, o que é que ele fez? Ele começou com um padrão assim de símbolos, né? Então, cada átomozinho que representava aquele elemento químico, ele construiu um símbolo para aquele elemento. Então, aqui temos exemplo de 3 elementos químicos, né? O oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Olha aqui os símbolos desses elementos químicos, né? Que Dalton disse que cada elemento desse era um átomo, tá certo? Mas a gente sabe que um elemento químico, ele não é constituído apenas de um átomo, né, gente? Os elementos químicos, eles são constituídos de um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. O que é número atômico, prof? É o quê? Número atômico, gente? É o número de prótons. Então, o número de prótons seria igual em todos os átomos que constituem aquele elemento químico, tá certo? Então, deixa eu perguntar aqui para a professora Vanessa, se alguém já apareceu para falar alguma coisa aí para a gente, professora. Ainda não, gente. Vocês estão dormindo, gente? Vamos lá participar. Já coloquei aqui, vamos participar. Estamos iniciando a nossa aula aqui de ciências, uma aula maravilhosa, mas ainda não houve participação nenhuma do pessoal. Vamos lá, gente. Coloque aqui o comentário, alguma dúvida, né? Alguma pergunta a respeito do tema aí da aula, que a gente está aqui atento e vai tentar responder a pergunta de vocês. É isso aí, professora. Então, galera, participa aí com a gente, fala o nome, né, de quem está aí assistindo nossa aula. A sua participação é muito importante para a gente, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Olha só. Então, vimos aí essa questão do modelo atômico de Dalton, né? E agora a gente vai seguir aqui com essa historinha, porque vamos ver essa evolução aí, dessa construção do conhecimento a respeito dos modelos atômicos. E como foi que se chegou nessa estrutura do átomo como a gente conhece hoje, tá? Então vamos lá. Por muito tempo, os homens acreditavam o quê?
que a matéria possuía propriedades elétricas. Até aí tudo bem. Além da matéria possuir propriedades elétricas, eles também pensavam o seguinte, que a matéria poderia ser eletricamente positiva, né, carregada aí eletricamente positiva, negativa ou neutra. Beleza. Então, seguindo esse pensamento, o que é que a gente tem aí, ó? Matérias que apresentam mesma carga, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, né? Então, essas matérias que apresentam essa mesma carga, o que é que vai acontecer? Elas vão se repelir, elas vão se afastar, né? Não vão ser atraídas umas pelas outras, beleza? Aqui na segunda opção, ó, cargas opostas, né? Cargas positivas e negativas, elas têm a tendência de quê? De se atrair. Vocês já ouviram falar naquela frase, né? Ah, os opostos se atraem. Já ouviram falar disso? Já ouviram, professora, falar disso? Sim. Muitas vezes, né? Exatamente. Principalmente quando é que a gente ouve falar disso? Quando estão paquerando, né? E aí fala assim, ah, mas fulaninha é muito diferente de fulaninha. Mas não tem isso não, porque os opostos se atraem, não é verdade? É, eu tô sabendo, viu, da conversa de vocês. Então, ó, nessa história aí, dos opostos se atraem, é isso aí, tá? É isso que quer dizer, que cargas opostas vão se atrair, né? Matérias que têm cargas opostas vão se atrair, tá? E aquela matéria que tem carga neutra não vai interagir eletricamente. Ela é neutra, então ela não vai interagir aí eletricamente. Beleza? Vamos lá. Aí, gente, passamos pelo modelo de Dalton, né? Conversamos um pouquinho sobre essa história da carga elétrica, né? Quando as cargas são iguais, quando as cargas são opostas, e chegamos aí no modelo atômico de Thomson. Thomson, quando ele foi estudar, né, fazer suas observações, ele percebeu que haviam fenômenos que não foram estudados aí pelo modelo de Dalton. Então, é isso que acontece na ciência, tá, gente? Um cientista vem, ele faz as suas observações, né, descobertas e deixa aquilo como um legado para os próximos que vêm, tá certo? E aí o próximo vem, pega aquele início já, né? Aquela pesquisa já começada, né? Já iniciada, já observada. E ele faz o quê, gente? Ele vai tentar ver se aquilo ali é aquilo mesmo, né? Se ele consegue encontrar mais alguma coisa, tá certo? Então, é isso que acontece. E foi isso que aconteceu aí no caso de Thomson, tá? Ele viu que lá no modelo atômico de Dalton aconteciam coisas a mais que Dalton não conseguiu observar, né? Então, nessa pesquisa aqui, o que foi que ele viu? Ele viu que existiam ali, na estrutura do átomo, partículas com massa e carga negativa. Isso deu início aí à descoberta de Thomson, né? A descoberta de quem? Dos elétrons, tá certo? Foi Thomson que iniciou aí essa entrada do elétron na vida dos modelos atômicos, né? Então, através dessa descoberta aí do elétron, em 1904, Thomson foi lá, montou o modelinho dele para explicar os resultados das suas observações, tá certo? Então, que resultado foi esse? Como foi o modelo que Thomson descreveu aí pra gente? Olha só, ele disse o seguinte, que havia uma esfera que era carregada positivamente, né? Então, essa esfera tinha carga positiva nela, né? Espalhada lá. Lembra que a professora Isabel até comentou uma vez aqui, numa das nossas aulas, que o modelo atômico de Thomson era aquele modelo do pudim, né? Então, a gente pode imaginar que essa esfera aqui, né? Essa massa molenga, né? Aquela coisa toda do pudim, né? Carregada positivamente. E aí, além dessa esfera carregada positivamente, o que é que acontece também? Nessa esfera teriam elétrons que apresentam essa carga elétrica negativa, né? Então,
Uma vez que existe essa esfera com carga positiva e também os elétrons com carga negativa, ele postulou o seguinte, que os elétrons e essas cargas positivas apresentavam o mesmo número, né? Então, tem 7 cargas positivas aqui e 7 cargas negativas nessa figura que eu estou mostrando para vocês. Então, ele disse assim, se existe o mesmo número de carga positiva e de carga negativa nesse elétron, ele vai se apresentar eletricamente neutro, tá certo? Então, a matéria se apresentaria eletricamente neutra. Entenderam isso, amores? Porque o negativo vai anular aí o positivo, porque está no mesmo número, a mesma quantidade de carga, tá certo? Tá tudo certinho aí, professora? Alguém se manifestou? Então vamos lá, nono ano, vamos agitar aí esse chat da gente, né? Vamos seguir aqui então com o modelo atômico de Rutherford. Essa aula ela é bem história, né? Uma coisa assim de evolução, uma contagem mesmo da história de como foi isso aí, como foi que aconteceu esse surgimento do átomo. Na verdade, não o surgimento do átomo em si, né, gente? Mas o surgimento desse conhecimento a respeito do átomo, né? Porque o átomo já estava aí antes da gente saber o que ele era, tá certo? Então, Rutherford, como eu falei para vocês, os cientistas eles vão pegando informações dos anteriores, né, e vão só melhorando aquilo, né, adicionando informação. E isso é o que faz a gente ter esse desenvolvimento, né, na sociedade, né, na humanidade. Então, Rutherford, do mesmo jeito que Thomson viu que nos estudos de Dalton estava faltando alguma coisa, Rutherford também observou isso nos estudos de Thomson, tá certo? Então ele percebeu que algumas características ali daqueles elétrons, né, estavam faltando no modelo anterior. Então ele precisava o quê? Criar o próprio modelo, tá certo? Então ele lá, estudando com a equipe dele de pesquisadores, ele postulou o seguinte, ó, que no átomo, olha só, esse modelinho aqui já é diferente do outro, tá? Então, nesse átomo iria ter o quê? Partículas com carga positiva, que a gente conhece como prótons, né? No centro. Então, as partículas de carga positiva, elas não estariam espalhadas naquela esfera. Elas estariam todas concentradinhas ali no centro, no núcleo, formando esse núcleo pequeno aí no meio, tá? E além disso, ele disse o quê? Tem elétrons sim, mas esses elétrons estão, ó, girando, formando órbitas no entorno desse núcleo, no centro aí do átomo, tá certo? Então, observem isso aí bem direitinho. Esses elétrons, a gente já sabe que esse movimento formando órbitas no entorno do núcleo é chamado de quê, gente? Eletrosfera. E que esses elétrons se movimentam tão rapidamente que se a gente pudesse observar, a gente ia ver o quê? Uma poeirinha. Lembra disso? Pronto. Aí, gente, Bohr, né? Ó aqui, ó, a gente já tem uma adição de um nome aqui nesse modelo, que é o modelo atômico de Rutherford Bohr. Por quê? Rutherford era professor de Niels Bohr. Pois é. Então, esse cientista aqui, que trabalhou, né, junto com Rutherford, ele fez uma adição aí, né, nesse modelo atômico de Rutherford, que hoje é conhecido como modelo atômico de Rutherford Bohr, tá? Então, ele complementou esse modelo dizendo as seguintes características, né? Então, ele falou assim, o átomo, além dessas características aí que Rutherford já tinha postulado, ele também tem, ó, elétrons no entorno do núcleo formando camadas. Camadas, prof? Vou mostrar essas camadas para vocês. O que é que ele está chamando de camada, né? E aí, além disso, cada camada vai apresentar um nível de energia. Olha aí, gente, né? Cada camada dessa, ela pode perder elétron, ganhar elétron, tá certo? Mas, perdendo e ganhando elétron, cada camada, ela tem que comportar um máximo de elétrons. Então, assim, não é a quantidade de elétron que dá, não. Tem um número certinho aí para cada camada. E ele disse para a gente quanto era que cada camada dessa poderia comportar. Então, no modelo aqui
de Rutherford Bohr, a gente vê esse núcleo aqui. As camadas seriam o quê, gente? Vocês estão vendo aqui a eletrosfera, ó, circundando, né, esses prótons. Então, cada órbita dessa aqui, desde a mais próxima do núcleo até a mais distante, né, a mais externa, forma uma camada, tá certo? Então, nessa história aí, ele falou que um elemento químico na condição ambiente, né, ou seja, temperatura ambiente, né, os fatores todos ali na condição ambiente. O que acontece? Um elemento químico, ele vai ter elétrons que se distribuem em até 7 camadas. Então, vamos ver aqui, nós veríamos, né, se pudéssemos enxergar, 7 camadas de elétrons aí circundando em órbita em torno do núcleo. Cada camada dessa seria representada por letras. Então, ele determinou que as letras seriam de K até Q, tá certo? Em ordem, né? K, L, M, N, O, P, Q, tá? São 7 camadas. E aí, na camada K, essa camada K seria essa aqui, ó, a mais próxima do núcleo. E a camada Q, que é a 7ª, seria a mais distante do núcleo. Beleza? Quanto à estrutura, tá tudo certinho aí. Mas, quanto ao número máximo de elétrons, quais foram os números que ele disse aí? Ó, cada camada tem que ter um número máximo aqui. O número máximo é esse. Então, ó, na camada K, que é a camada mais próxima, né? Vamos ver aqui, gente, a quantidade de elétrons em cada camada, né? Da camada mais próxima até a última camada, tá certo? Então, na K, 2 elétrons. Na L, 8 elétrons. Na M, 18. Na N, 32. Vocês veem, ó, que a gente vai aumentando, né? 2, 8, 18, 32. Na O, 32 também. Aí, a partir da P, a gente já diminui aqui, ó, para 18 de novo. E na Q, para 8. Tá certo? Então, é essa a sequência correta, tá? Mas agora, a gente não falou do quê? De uma estrutura que a professora Vanessa vai falar para a gente agora, porque é a cereja do bolo. É o finalzinho aí da nossa aula e também vai complementar esse conhecimento a respeito desse modelo atômico de Rutherford Bohr. Professora Vanessa, gente, estudou, ó, deu duro aí estudando física para falar essa informação importantíssima, não foi, professora? Exatamente, né? Teve um físico aí bastante famoso, James Chadwick. Isso! Do qual, gente, ele contribuiu, né? Ele é um físico britânico aí, inglês. Ele contribuiu, né, dentro do experimento, das pesquisas dele, de encontrar, né, essa questão da partícula neutra, né? Isso, professora? Exato. Que é essa partícula que estabiliza, né? Então, que se chamam como, gente? Nêutrons. Nêutron, exatamente. Exatamente. Olha que chiqueza, a nossa professora de sustentabilidade aqui, dando aula sobre o nêutron, né, gente? As partículas e toda essa questão aí do modelo atômico. Obrigada, professora, maravilhosa. Olha só, pessoal, a gente não tinha falado do nêutron, mas é isso mesmo que a professora Vanessa disse, tá? Esse cientista, ele encontrou aí essa partícula, o nêutron, que é eletricamente neutra. Então, por isso que ele deu esse nome de nêutron, tá certo? E onde é que tá o nêutron, hein? O nêutron tá aqui no núcleo, junto com os prótons, tá certo? Então, esse núcleo, ele forma aí a maior massa, né, dentro desse átomo. Está onde? No núcleo, onde tem os nêutrons e os prótons, que são cerca de 1.800 vezes maiores do que os elétrons, que são pequenininhos, tá certo? Então, é isso, gente. Um átomo, no final das contas, a gente viu essa evolução toda dentro dos modelos atômicos. O átomo, ele é formado aí pelos elétrons que estão orbitando, formando essa eletrosfera aí no entorno do núcleo, e o núcleo formado de prótons e nêutrons. Tá certo, pessoal? Professora Vanessa, vamos nos despedir, né, dos nossos estudantes. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui participando dessa aula de ciências com essa professora maravilhosa. O pessoal hoje está bem caladinho, coloquei bastante. Vamos participar, gente. Alguma pergunta, comentem, mas o pessoal realmente hoje não quis
participar. Mas sempre lembro, né? É importante que vocês interajam, né? A gente fica muito feliz com essa interação. E dá movimento aqui à nossa aula, diminui a nossa distância, né? Das telas aí. Então, eu faço esse apelo aí para vocês sempre que puderem, gente. Façam comentários, perguntas, que é importante. Tá bom? Um beijo bem grande, adorei participar dessa aula. Espero participar mais vezes. Tchau, tchau. Um beijo para todos vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.